Bem-vindo a mais um Vem Entrevista. Meu nome é Vinícius Musselman e nós estamos aqui na Conferência Fiel Jovens 2019. Nós temos a alegria de entrevistar Felipe Nel, pastor em Caldas Novas, que nos falou sobre a graça de Deus. O que é salvação pela graça e por que isso é importante? Vini, isso é... Bom, primeiro, muito bom estar aqui com você. Isso é muito importante. E às vezes a gente pensa que esse é um assunto que todo mundo sabe. Salvação pela graça, isso aí todo mundo sabe. Mas, infelizmente, essa não é uma realidade na igreja brasileira, né? A igreja brasileira carece de instrução sobre salvação pela graça. Eu tenho criado a prática de fazer uma provinha com todo mundo que vai se tornar membro lá da igreja, que está vindo de outras igrejas. E eu pergunto para essas pessoas 3 questões que me ajudam a saber se elas entendem a salvação pela graça. E, Vini, é impressionante, mas a média é que mais de 65% das pessoas que chegam lá, vindas de outras igrejas, não entendem Igrejas a salvação. Igrejas evangélicas. evangélicas Ah, não entendem a salvação pela graça. você vai ter que dizer quais são as 3 perguntas. A primeira pergunta que eu faço para elas é a seguinte: para você ser salvo, você precisa. E aí eu coloco 3 opções, múltiplas escolhas, cara. A primeira escolha é crer na obra, na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. A segunda é crer na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo e praticar boas obras. A terceira é não sei. E é impressionante como muitas pessoas respondem crer na obra de Jesus e praticar boas Hum, obras. É um Jesus mais alguma coisa, né? sim. O que joga fora a salvação pela graça de Deus, porque inclui as minhas obras. A salvação pela graça, ela é a excelente notícia de que o Deus soberano, Criador dos céus e da terra, dono de tudo, na sua infinita bondade e misericórdia, ele olha para pecadores miseráveis que mereciam o inferno, que eram merecedores da sua ira, e ao invés de derramar a sua ira nesses pecadores, ele derrama a sua ira no próprio filho dele. Uhum. E o faz ali na cruz do Calvário para que pecadores como nós pudéssemos ser salvos por um Deus santo, que não comunga com o pecado, mas que pune o nosso pecado no seu próprio filho. Não é? E ele o faz apenas e tão somente pela sua graça, sem que ele tenha visto nada em mim ou em qualquer outro pecador salvo que o levasse a fazer com que ele salvasse esse pecador por merecimento. Isso é salvação pela graça, né? É entender que não tem nada que eu possa fazer para conquistar esse favor, não tem nada que eu possa fazer para manter essa salvação, é tudo pela graça de Deus, é tudo por obra dele, não obra minha. Mas as pessoas vão pensar, mas não preciso fazer nada? Não. Nada? Nada. Essa é a beleza da graça. Nós não somos, nós não conseguimos fazer nada. Se nós tivéssemos que fazer alguma coisa, nós não o faríamos e estragaríamos o processo todo. Então, na verdade, a salvação ela é pela graça do começo ao fim. Pastor, mas eu não tenho que me arrepender e crer? Tem, mas isso quem gera em você também é Deus, Hum. na sua graça, que faz com que você seja capaz de se arrepender e crer. Quando Paulo fala que nós somos salvos pela graça mediante a fé e que isso não vem de vós, é dom de Deus, isto que não vem de vós é o processo todo. Uhum. Nada vem de você, é tudo dom de Deus. O seu arrependimento foi Deus quem lhe deu, a sua fé foi Deus quem te deu, Paulo diz que é Deus quem efetua em você tanto o querer quanto o realizar. O autor de Hebreus diz para nós mantermos os nossos olhos fixos em Jesus Cristo, o autor e consumador da sua fé. Então, quem gera a fé no coração do cristão é o próprio Senhor Jesus Cristo por causa da sua graça. Inclusive, nossa santificação, a gente trabalha, mas aí Paulo vai falar, eu trabalhei mais que todo mundo. Isso. Não eu, mas a graça Mas de a graça Deus. de Deus. Tá, para concluir, e as 2 últimas perguntas que você faz na entrevista? As 2 últimas perguntas são ligadas, né? A primeira, a segunda pergunta é aquela famosa pergunta, né? Se você chegar diante de Deus no céu e ele te perguntar por que eu devo deixar você passar a eternidade comigo, o que você responderia, não é? Uhum. E é muito interessante como a resposta da primeira pergunta, eu já sei o que eles vão responder nas próximas. Hum. O cara que respondeu, é a obra de Cristo mais as minhas boas obras, na segunda, ele de duas uma, ou ele vai responder assim, eu diria para Deus que eu tenho me esforçado, que eu tenho sido uma boa pessoa, né? Ou então, se ele for ser bem honesto com ele mesmo, ele vai falar assim, eu não sei, eu não teria o que dizer para Deus.
sobre isso, né? Hum. E a última pergunta é: você tem certeza da sua salvação? E de novo você vê respostas linkadas. O cara que respondeu Jesus mais as minhas obras, ele vai dizer que não tem certeza. Ele vai dizer que ele está tentando, ele vai dizer que ele está se esforçando, mas que ele, sabe como é que é? Nunca dá para ter certeza, né, pastor? Triste. Voltemos ao Evangelho nasceu porque eu fiz perguntas básicas assim para pessoas, tipo, se elas conheciam o Evangelho, se elas tinham certeza que eram salvas. E a resposta foi não. E eu estava numa igreja evangélica. Isso. É importantíssimo que nós entendamos a graça de Deus. Então, se você está vendo essa entrevista, acesse as reprises da conferência no Voltemos ao Evangelho, você vai poder saber mais sobre a graça de Deus e a fidelidade de Deus que ele pregou, sobre o amor fiel de Deus, o amor leal, de Deus amando um povo que se prostituiu. Você precisa ver essa mensagem. Tá maravilhosa. Até o próximo, vem a entrevista.